Amém, amém. Glória a Jesus. Cara, eu estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar, de poder servir a mesa, essa mesa incrível que nós estamos vivendo hoje. E eu não sei de quem que foi a ideia de me colocar para pregar depois do Mateus, né? Agora ficou mais difícil, mais complicado, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E o Espírito Santo tem ministrado algo no meu coração desde quando o Rafa me chamou para compartilhar um pouco da mesa, servir a mesa com vocês. O Espírito Santo começou a me revelar algumas coisas e nós, desde os últimos sábados, nós vemos tendo mensagens a respeito da mesa de Jesus, a respeito dessa mesa do reino, a respeito da mesa que Deus preparou para nós. E a primeira coisa que eu quero que a gente possa entender é que mesa fala a respeito de família. Quando Deus ele fala a respeito de mesa, ou quando nós falamos a respeito de mesa, nós falamos a respeito de família, porque não tem como desconectar a mesa da família, não tem como desconectar a família da mesa, é impossível. E nós precisamos entender que quando nós falamos que se a mesa ela está conectada com a família, o propósito de Deus, o principal propósito de Deus é a família. Então, se nós falamos que a mesa tem a ver com a família, não tem como desconectar, e o propósito principal de Deus é a respeito da família, nós também falamos que o propósito principal de Deus é a respeito da mesa. E nós precisamos entender uma coisa que é muito poderosa, que uma casa que não tem uma mesa é uma casa que tem falta de algo. Sabe, se talvez, e eu não quero julgar quem não tem uma mesa em casa, mas talvez se dentro da sua casa você não tem uma mesa, e quando você chama os seus amigos, os seus parentes, enfim, para ter um tempo com você, ou para jantar, almoçar na sua casa, e talvez você não tenha uma mesa, talvez é um motivo para você de estranheza, você sente talvez com vergonha, e você fala, me desculpe, eu não tenho uma mesa para você se sentar. Então nós precisamos entender que uma casa sem mesa, ela tem falta de algo. Quer mais um exemplo a respeito da mesa, da casa e da família de Deus? É que uma família que está caminhando à beira da falência, uma família que está caminhando a passos largos para ser destruída, é uma família que já não se senta mais à mesa. Então tem o jantar ou tem o almoço, e um come na sala, outro come no quarto, outro come na frente da televisão, mas não se senta à mesa. Então nós precisamos entender que o propósito de Deus fala a respeito de família, fala a respeito de relacionamento. Sabe, cara, no jardim, quando Adão peca, o pecado entra no mundo, a conexão entre Deus e o homem é cortada, ela é desconectada. E quando Caim mata Abel, a conexão entre homens é cortada. Ou seja, quando Adão peca, a conexão vertical, horizontal, vertical. A conexão vertical é cortada. E quando Caim mata Abel, o relacionamento entre homens, há uma desconexão geracional e na horizontal também é cortada. E cara, eu não sei vocês, mas na Bíblia eu acredito até na capa, eu acredito até na fitinha vermelha da minha Bíblia, porque eu acredito que tudo que está escrito lá tem algo para nos dar, é um tesouro escondido para nos dar. E cara, Jesus, a palavra vai dizer que Jesus, aquele que não tinha pecado, aquele que não tinha mancha, aquele que era imaculado, ele se fez maldito por nós. E Jesus, ele vem na cruz, na vertical e na horizontal. Cara, eu creio no símbolo disso. Jesus vem na cruz, na vertical e na horizontal, para restaurar o relacionamento de Deus com os homens e de homens com homens. Mateus, o que isso significa? É que Jesus, ele veio para restaurar a família. Aleluia. Glória a Jesus, cara, eu sinto que nessa noite o Espírito Santo de Deus quer trazer sobre nós um pensamento, não só um pensamento, mas uma transformação e um coração a respeito de paternidade. Porque não tem como a gente entender ser filho se a gente não entender a paternidade de Deus. E cara, a mesa ela fala a respeito de conexões geracionais. A mesa fala a respeito de conexões, a mesa ela fala a respeito de pais e filhos, a mesa ela fala a respeito de Deus, o próprio Pai, e Jesus, o Filho. A mesa fala a respeito de irmãos mais velhos e irmãos mais novos.
E cara, toda vez que eu falar a respeito ou de irmãos mais velhos, ou de irmãos mais novos, ou de pais e de filhos, eu quero que você entenda nesse conceito, nessa mensagem, que a gente está falando talvez da mesma coisa. Porque é como se Deus, imagine a família, tem 3 irmãos. E o pai, ele precisa sair, ou o pai tem alguma coisa para fazer, ou às vezes nem tem uma coisa para fazer, mas como Mateus falou a respeito da responsabilidade do irmão mais velho, o pai, ele compartilha com o irmão mais velho, ou com o irmão mais maduro, me ajuda a cuidar dos irmãos mais novos. Então é como se Deus compartilhasse a paternidade dele conosco, com os irmãos mais maduros, e falasse assim, me ajude a ser pai sobre os irmãos mais novos. Jesus, Deus, não precisava disso, mas Ele faz isso para que nós possamos entender o conceito de mesa, o conceito de família, o conceito da mesa do reino. E cara, quando a gente fala a respeito disso, eu quero nessa noite falar a respeito dos irmãos mais novos na família de Deus. Eu quero que vocês possam abrir comigo Gênesis 37, do 1 a 8. Glória a Jesus. Quando o Rafa me mandou uma mensagem, o Espírito Santo começou a falar algumas coisas no meu coração. E na sexta-feira pela manhã eu comecei a orar e falei, Deus, quem que era esse irmão mais novo que refletiu o coração, que o Senhor quer que nós também possamos manifestar? E o Espírito Santo começou a falar a respeito de José. Eu quero que a gente possa ler Gênesis 37, do 1 a 8, diz assim, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, então, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes José. E ele disse assim, estávamos amarrados feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes se ajuntaram ao redor, os feixes de vocês, os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. E os seus irmãos disseram, José, você acha que você vai reinar sobre nós, José? É como os irmãos mais velhos olhando para o irmão mais novo e falando assim, quem que você acha que é, seu pirralho? Você acha que você vai governar sobre nós? Você acha que você vai ser rei sobre nós? Você acha que você vai reinar sobre nós? E daí, lendo essa passagem, eu perguntei, mas Espírito Santo, o que você quer falar a respeito disso? O que você quer ministrar aos nossos corações em relação ao irmão mais novo nessa passagem? E daí o Espírito Santo me revelou 2 coisas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é, nós temos que parar com uma cultura de que irmãos mais novos só são consumidores. Irmãos mais novos não são chamados para ser apenas consumidores. Irmãos mais novos são chamados para ser também mantenedores. Sabe, cara, existe uma cultura no mundo, e essa cultura no mundo, ela fala a respeito da família, e eu vou exemplificar no conceito de 3 irmãos, esse conceito do mundo. O pai e a mãe, eles decidem ter filhos, ou talvez nem decidem, talvez acontece e eles têm um filho. E esse filho mais velho, ou o primeiro filho que eles têm, é o filho que é o primeiro. Eles não sabem muito bem como fazer, então eles jogam muita responsabilidade em cima desse filho. Então é o filho da responsabilidade. O irmão mais velho é o filho da responsabilidade. E daí eles vêm e têm o segundo filho. Só que daí a gente errou com o primeiro, porque a gente colocou muita responsabilidade em cima dele. Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai nos esforçar mais, a gente vai trabalhar mais, a gente vai fazer muito mais para que os nossos filhos possam desfrutar. E daí o filho do meio, na cultura do mundo, é o filho esquecido. Pode ver, você pode lembrar de histórias, ou de famílias, ou de conversas, se você talvez é o filho do meio, o mais velho, talvez isso faça sentido no seu coração. E quando nós falamos a respeito do irmão mais novo, é o irmão
que agora os pais tiveram o primeiro, erraram, tiveram o segundo e erraram, agora no terceiro eles não têm que acertar. E eles erram de novo. E por que eles erram de novo? Nos 2 primeiros eles erraram porque tinha falta. No último eles erraram porque deram demais. Então eles davam, porque existe uma cultura no mundo que acha que o filho mais novo ele precisa de coisas, mas na verdade o filho mais novo não precisa de coisas, ele precisa da presença. Cara, eu não sei se vocês estão entendendo isso, mas o filho mais novo ele precisa da presença. E quando nós compreendemos isso, cara, a gente não pode se amoldar à cultura do mundo. A gente não pode se amoldar à cultura do mundo. A gente não pode carregar essa verdade no nosso coração e achar eu sou o filho da responsabilidade, ou eu sou o filho esquecido, ou eu sou o filho mimado, como o Mateus falou, eu sou filho mimado. A gente não pode carregar isso, porque Deus não nos chamou para viver a cultura do mundo. Mas, então, Mateus, qual que é a cultura do céu em relação a isso? E a cultura do céu é que os filhos mais novos não são consumidores da presença. Sabe, cara, nós somos consumidores da presença. Nós somos consumidores de discipulado. Nós somos consumidores de culto de domingo. Nós somos consumidores de célula. Nós somos consumidores. Nós queremos muito. Me dê célula, me dê tempo com você, me dê discipulado, me dê tudo. Mas será que nós estamos dispostos a também entregar? Nessa noite, Deus vai nos transformar de irmãos mais novos consumidores para irmãos mais novos mantenedores. E qual que é a cultura do céu, Mateus? A cultura do céu é que os filhos mais velhos governam. O governo não fala a respeito de ditadura e nem a respeito de controle, mas o governo fala a respeito de serviço. Os filhos mais velhos governam, os filhos do meio conectam e os filhos mais novos são responsáveis. E se nós entendemos esse conceito de que os filhos mais novos eles são responsáveis, nós na verdade só conseguimos entender isso quando nós entendemos que aquilo que está escrito em Atos 20:35, melhor é dar do que receber. Então eu só consigo ser o filho mais novo que consegue manter ou ser um mantenedor quando eu entendo que melhor é dar do que receber. Mas, cara, nós só conseguimos compreender isso quando nós entendemos que a recompensa não está naquilo que eu recebo, mas está naquilo que eu faço. A recompensa não está naquilo que eu recebo do que eu estou fazendo, mas está naquilo que eu faço. Sabe, cara, Romanos 13:8 diz, não devam nada a ninguém. Não devam nada, sabe, não devam nada a ninguém, senão amor uns aos outros. Porque se vocês amam uns aos outros, vocês estão obedecendo a lei. Mas nós só conseguimos compreender isso quando nós entendemos que eu faço sem esperar nada em troca. E, cara, é por isso que muitas pessoas da nossa geração, muitas pessoas que você talvez conhece, muitas pessoas que passaram talvez na sua célula, ou são amigos, ou pessoas muito perto de você, que as pessoas tiveram um tempo na igreja e saíram. Pessoas que estavam no meio de nós e saíram, foram embora. Por quê? Porque existe uma mentalidade, uma cultura no nosso meio, que eu só faço aquilo que eu recebo. Então eu só vou abençoar, se quando eu abençoar, eu também vou ser abençoado. Eu só vou elogiar o meu irmão, se na hora que eu elogiar, eu esperar que ele também me elogie. Eu só vou fazer discipulado se eu esperar que o meu discipulador tenha todo o tempo do mundo comigo. Eu só vou amar se eu esperar que me amem de novo. A cultura do céu, a cultura de Deus, a cultura do reino, a cultura da mesa, é uma cultura que a gente entende que a gente faz sem esperar nada em troca. Ou seja, eu amo e não é sobre aquilo que você vai fazer por mim, eu vou continuar te amando. Sabe, cara, eu não amo a você para receber algo, é porque eu recebi o amor de Jesus, que eu amo você. É porque Jesus um dia me serviu na cruz, é por isso que eu te sirvo. É porque um dia eu fui cuidado por Jesus, é por isso que eu cuido de vocês. Essa é a mentalidade que nós devemos ter do irmão mais novo, que não é um consumidor, mas é um mantenedor. E, cara, Gênesis 45, do 4 ao 5, diz assim, quando os irmãos de José, imagino que vocês conheçam a história de José, que ele é vendido pelos seus irmãos e ele vai até o Egito e Israel começa a passar dificuldade, eles voltam para pegar alimento.
E diz que quando eles chegam, José disse para eles assim: chega mais perto, chega mais perto aqui de mim aqui. E quando eles se aproximaram, José continuou e disse assim: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos um com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. José podia ter olhado e falado: cara, eu era o irmão mais novo de Israel, de Jacó, eu era o irmão mais novo, eu era o filho que o meu pai mais amava. Ele podia olhar e falar: meus irmãos me venderam, o que eu vou fazer agora? Agora eu fui vendido, agora eu vou chorar aqui, eu vou me trancar aqui no quarto lá do Egito, lá, eu vou chorar, e eu vou reclamar, e eu vou fazer um monte de coisa. Mas só um homem que entende o padrão de continuidade dos céus faz o que José fez. Ele decidiu não ser um consumidor, mas ele decidiu ser um mantenedor. É por isso que ele diz: Deus me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. Nós precisamos entender que filhos mais novos não são consumidores. Nós temos que acabar com essa cultura de uma vez por todas, que filhos mais novos são mimados, mas filhos mais novos são responsáveis. Filhos mais novos são quem mantém também. Filhos mais novos trabalham também, fazem também, porque filhos mais novos carregam o coração de Jesus. Sabe, cara, seja um rio e não uma represa. Deixe fluir através de você. Seja um mantenedor, deixe que as coisas aconteçam através de você. Seja um homem de acesso, seja um homem de oportunidades. Deixe o rio de Deus fluir através de você. Aleluia. Glória a Jesus. E cara, a segunda coisa que o Espírito Santo revelou ao meu coração, quando eu lia essa passagem a respeito de José, a história de José, algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, é que, algo que o Mateus também falou muito: você nunca vai ser o irmão mais novo somente. Sempre tem alguém chegando. Sempre tem alguém chegando. Eu quero que vocês abram comigo Gênesis 43, versículo 8. Vou ler rápido, correr aqui, tem pouco tempo. Gênesis 43, 8 diz assim: eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive, passa bem. Eles estavam falando de Israel, eles estavam falando de Jacó. E eles se curvaram para lhes prestar honra, eles estavam se curvando perante José para prestar honra a José. E até então eles não sabiam. Na verdade, eles sabiam aqui, já sabiam na verdade, perdão. E olhando ao redor e vendo o seu irmão Benjamim, José olhou para eles e perguntou: esse irmão caçula de quem vocês me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Sabe, no reino de Deus, sabe, talvez na sua vida, no seu conceito de família física, família de sangue, talvez você vai ser o irmão mais novo para sempre. Mas na família de Deus você nunca vai ser somente o irmão mais novo. Porque dentro de nós há um pouco de irmão mais novo. E dentro de nós há um pouco de irmão mais velho. Dentro de nós caminha, porque existe um padrão de continuidade nos céus. Dentro de nós há um padrão, sabe, Jesus, Deus, Ele faz algo através, tudo que Deus faz é através de um padrão de continuidade nos céus. E esse padrão de continuidade dentro de nós sempre há um pouco de irmão mais velho, um pouco de irmão mais novo. E o padrão de Deus, o padrão de continuidade dos céus não é homens governam sobre homens. Não é que eu era um irmão mais novo, eu comecei a servir, agora me tornei um irmão mais velho e agora eu vou poder governar sobre meus irmãos mais novos. Ah, minha mãe saiu de casa, eu vou rapelar meu irmão mais novo, eu vou zoar ele até o talo, eu vou brigar, eu vou bater nele, eu vou fazer de tudo. O padrão de continuidade dos céus não é a respeito de um governo de homens sobre homens. O padrão de continuidade dos céus fala a respeito do governo de Deus sobre os homens e compartilhado com os homens sobre as coisas. Esse é o padrão de continuidade dos céus. Esse é o padrão de continuidade de Jesus. E você talvez pergunta assim: Mateus, mas
Você falou a respeito desse coração do irmão mais novo, de ser esse mantenedor, não ser só um consumidor da presença, de eu também servir, de eu também fazer, de eu também ir atrás. Mas, Mateus, o que me transforma de um irmão mais novo para um irmão mais velho? E o que te transforma do irmão mais novo para um irmão mais velho é a continuação desse versículo, que José olha para eles, olha para os empregados, olha para a galera, olha para eles e fala assim: sirvam a refeição. Ele olha para eles e fala: sirvam a refeição. A resposta está aí. A resposta está aqui. O que te torna um irmão mais velho é a tua capacidade de alimentar os seus irmãos mais novos. Mas Mateus, José também alimentou os seus irmãos, que teoricamente eram os seus irmãos mais velhos. Não entendi. E eu vou te explicar. Quando ele fala a respeito, quando José fala a respeito de sirvam a refeição, e ele serve os seus irmãos mais velhos, ele alimenta os seus irmãos mais velhos, ele também alimenta os seus irmãos mais novos. Está falando também a respeito do padrão de continuidade dos céus, que é, quando eu honro e mantenho, eu alimento os meus irmãos mais velhos, eu estou falando a respeito de serviço e honra, mas quando eu alimento e honro os meus irmãos mais novos, eu estou falando a respeito de serviço e nutrição. Então, quando eu alimento os meus irmãos mais velhos, eu não estou querendo treinar ninguém, eu não estou querendo ensinar ninguém, eu só estou querendo servi-los. Mas quando eu estou servindo os meus irmãos mais novos, eu estou preparando eles para que um dia os meus irmãos mais novos também possam assumir essa responsabilidade e se tornar irmãos mais velhos. Aleluia, aleluia. O que te torna um irmão mais velho é a tua capacidade de alimentar. E cara, nós só conseguimos entender a mesa quando nós começamos a servir a ela. Rafa tem pregado a respeito da mesa, o Duca, todas as pessoas que passaram por esse púlpito pregaram a respeito da mesa. Palavras incríveis, palavras poderosas, palavras que carregavam unção do Espírito Santo, palavras que carregaram transformação. Mas sabe quando a gente vai conseguir entender completamente a mesa? É quando a gente também começar a servir a ela. É quando a gente começar a olhar para a mesa, não num olhar de eu preciso que façam, mas o que precisa ser feito. O que precisa ser feito. Sabe, cara, nós estamos falando a respeito do ano do descanso. Nós estamos falando a respeito de um ano onde nós descansamos, um ano a respeito do descanso de Deus. E nem vou entrar muito a respeito desse quesito, nem vou entrar profundamente, mas um questionamento que o Espírito Santo me fez enquanto eu preparava essa mensagem é: nós estamos colhendo o que os nossos pais geracionais ou o que os nossos irmãos mais velhos fizeram. E a pergunta que eu tenho para cada um de vocês hoje é: o que as próximas gerações vão plantar? Ou o que as próximas gerações vão colher do que você plantou? Se nós só estamos colhendo daquilo que os nossos pais ou as pessoas que vieram antes de nós, os nossos pastores, as pessoas, os nossos líderes plantaram, nós estamos vivendo. Uma frase que o Murilo e a Júlia falam, nossos discipuladores falam muito, eles falam que nós estamos vivendo a respeito e sobre o ombro de gigantes. E eu acredito muito nessa frase. Nós só podemos descansar porque pessoas trabalharam. O que você tem feito para que as suas próximas gerações possam colher? O quanto você tem servido à mesa para que os filhos mais novos olhem para você? Você talvez um filho mais novo, mas sempre tem alguém menor, sempre tem um irmão mais novo. É o caso de José. Sempre tem um irmão mais novo que está chegando. Sempre tem um irmão mais novo na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Mas Mateus, eu sei muito pouco. Derrame daquilo que Jesus derramou sobre você. Se a revelação que você tem de Jesus é Jesus me ama, derrame isso. Derrame aqui, derrame sobre os outros aquilo que Deus derramou sobre você, aquilo que Jesus derramou sobre você. E para encerrar, se vocês puderem ficar de pé, sempre quis falar isso, para a gente fingir que está acabando. Aleluia. Sabe, cara, eu sinto que Deus quer derramar sobre nós uma unção de paternidade nessa noite.
Que Deus nos libere, nos dê um entendimento de maturidade, que se você é um irmão mais novo, você vai cuidar dos irmãos mais novos ainda. E se você é um irmão mais novo, você vai olhar para os irmãos mais velhos e falar: o que eu posso servi-los? Talvez o teu líder, você vai chegar no final do culto e falar: o que eu posso fazer por você? Como que eu posso ajudar no seu propósito? Como eu posso ajudar no seu ministério? O que eu posso fazer por você? Como que eu posso servir à mesa? Mas sabe, cara, nós só conseguimos entender tudo isso se nós entendemos a paternidade de Deus. Nós só conseguimos entender completamente isso se nós entendemos a paternidade de Deus. Sabe, cara, a família de Deus, ela está centrada na paternidade dEle. A mesa não faz sentido se Jesus não estiver nela. Não tem por que a gente se assentar à mesa, não tem por que a gente pregar, não tem por que a gente fazer nada se Jesus não estiver nela. A mesa, o que mais importa na mesa, não é a comida, nem a bebida. O que mais importa na mesa é Jesus. O que mais importa na mesa é quem está sentado nela. A família de Deus, ela está centrada na paternidade de Jesus. Jesus, o pai de família. Jesus governa a família. Aleluia. Jesus governa a família. Pai, muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Pai, que nessa noite não seja apenas palavra, mas seja espírito e vida nos nossos corações. Jesus, que o Senhor venha sobre nós com um sopro doce do Espírito Santo agora. E Pai, a palavra que foi pregada não seja as minhas palavras, mas que seja a transformação do Senhor em cada coração nessa noite. Eu oro por filhos mais velhos que governem. Eu oro por filhos do meio, filhos que entendam esse papel geracional, esse papel de conexão. E eu oro por filhos mais novos que compreendem que o nosso chamado, não só os dos irmãos mais novos, nem só dos irmãos mais velhos, mas o nosso chamado principal é: qual é a nossa responsabilidade? Eu quero encerrar com algo que o Espírito Santo falou comigo. Mateus, olhe para a cruz. Cara, esse dia mudou a minha vida. O Jesus falou assim para mim: Mateus, olhe para a cruz. E como numa fé, eu olhei para a cruz como num símbolo, como numa fé, num momento com Jesus, eu olhei para a cruz. E Jesus me perguntou algo que mudou a minha história. E Ele disse assim para mim: Mateus, o que você vai fazer com a cruz? Será que a cruz vai ser motivo de vergonha para você, no sentido que você não vai assumir a responsabilidade dela? Jesus nos tira o peso da culpa, mas nos dá um peso de responsabilidade. Que Jesus possa ministrar os seus corações, os nossos corações, a respeito dessa palavra, no nome de Jesus. Amém.